Olá, aqui é a professora Riva Santiago, responsável pelo Laboratório de Termodinâmica e Processos de Separação, LTS, da UFC, e aqui a gente vai falar sobre como organizar o seu caderno de laboratório. O caderno de laboratório é o registro que você mantém dos métodos e dos resultados do seu experimento. Se houver um incêndio no laboratório, leve o seu caderno. Deixe o computador, deixe o aparato especial que o vidraceiro montou para você, nada é mais valioso do que os seus dados. Com eles você pode escrever artigos, planejar experimentos, montar os resultados, e sem eles é como se você nunca tivesse estado no laboratório. O caderno de laboratório ele deve ser limpo e completo até o fim. Se alguma coisa der errado, você deve ser capaz de voltar atrás e descobrir o que aconteceu. Foram usadas células velhas no experimento anterior? O tampão foi feito corretamente? A extração parou de funcionar repentinamente de um dia para o outro? O caderno de laboratório deve estar cheio de pistas que podem resolver o problema. Além disso, outro cientista deve ser capaz de interpretar as suas anotações. Registros rabiscados e que somente podem ser interpretados por quem os escreveu não apenas tornam o trabalho obscuro, como, na verdade, levanta suspeita ao seu respeito. O caderno de laboratório deve ser uma defesa contra a fraude e não uma prova dela. Ele é uma prova de quem você é como cientista. E aí? Você sabe como usar o seu caderno de laboratório? Então, agora a gente vai falar sobre algumas orientações de como fazer isso. É importante que você use o caderno capa dura preto, que é fornecido pelo nosso laboratório. Na primeira capa e no verso do caderno devem constar nome do pesquisador, data de início, nome do projeto, nome da agência financiadora, número do processo, quando for o caso, termo de abertura do caderno. Então, isso tudo deve estar na capa do teu caderno. Cada aluno tem o seu próprio caderno. Então, é importante manter sempre com você na hora dos experimentos, tá? Então, o registro de cada experimento deve conter data do início, né? Coloca a data completa, incluindo o ano em cada página, mesmo nas páginas de continuação. Título, quanto mais breve possível. Por exemplo, extração de compostos ativos da biomassa do malte. Fazer também uma breve descrição dos objetivos. Isso é uma extensão do título, com um pouco mais de detalhes, né? O título e o objetivo eles podem ser combinados. É importante fazer uma descrição, né? O protocolo para o experimento pode ser escrito no caderno antes de você começar e ser retificado à medida que o projeto for desenrolando. Uma cópia do protocolo pode ser colada numa página e também ser retificado ao longo do procedimento. Sempre faça uma referência ao protocolo que está sendo usado. Essa pode se referir a um artigo do periódico que você está sendo usado, uma referência, ou um protocolo obtido de um livro, ou ser uma referência do protocolo desenvolvido por você. Então, sempre colocar como feito no dia tal, 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 ver página tal. Então, sempre deixar bem descritivo. Registre os cálculos numa página contínua vazia. Inclua cálculos de concentração, cálculos para as diluições, pesos moleculares, molaridades. Coloque os registros de qual reagente você está usando. Olhe no rótulo e pegue as informações. Tudo o que acontece e o que não acontece é um dado. Inclua todos os controles, como os dados, as curvas de padrão, os tempos. Você pode também desenhar um esquema da organização de suas amostras, se isso facilitar a localização dos dados. Por exemplo, se você sempre usa um tipo de experimento numa certa sequência, né? Então, cole no teu caderno, registre a descrição das amostras. Ao final de todos os dados, escreva uma sentença resumindo todos os resultados do experimento. Anote todas as coisas estranhas ou aberrações, ou adicione qualquer comentário sobre as razões pelas quais o experimento pode ter ou não funcionado. Então, é importante que você faça isso. Você pode também fazer um sumário. Lá no início do caderno do laboratório, botar um sumário listando por título, ou data, ou número da página. Isso pode te ajudar a depois você encontrar, economizar um tempo para encontrar um dado que você está procurando, ou um determinado conjunto de dados. Um sumário ali bem no início. Escreva diretamente do caderno. Não se deve fazer rascunho. Nunca um dado deve ser apagado. Mantenha tudo lá, ok? Não descarte nenhuma página, elas são numeradas. Não deixe páginas em branco. Escreva sempre de maneira contínua, tá? Deve sempre registrar o dia da anotação que você está fazendo e imediatamente os dados devem ser registrados durante a realização do experimento e não após o término. Não se pode confiar na memória.
Você não será capaz de lembrar de tudo, mas você pode ser capaz de não lembrar de nada. Então, registre tudo. Não existe algo que seja tão pequeno que não deva ser registrado. Escreva de maneira que qualquer um, inclusive você, possa pegar o caderno e duplicar o experimento e os resultados perfeitamente, tá? Informações que geralmente são omitidas, elas podem ser necessárias. Então, não é suficiente apenas registrar os dados. É importante que você registre tudo o que está acontecendo, né? Então, tente registrar o experimento sempre ao mesmo tempo que você realiza. Se não for possível, logo assim que encerre ele. Nunca deixe para o outro dia. Nunca reserve um dia da semana para registrar os dados. Não, sempre ali, imediatamente, para que você não esqueça de nada. Faça um exame minucioso semanalmente, né? Estabeleça um horário, alguma coisa regularmente para você inspecionar o seu caderno. Então, o ideal é que você coloque os dados, desenhe gráficos e tabelas para que facilite o entendimento, escreva resumos de todos os experimentos da semana, né? Revise as anotações de todos os experimentos, verifique se há uma sentença ou alguma coisa que foi muito resumida que não deu para entender, refaça, escreva ali do lado, tá? Registre o experimento no sumário, se você fez um sumário no início, para te ajudar, e faça um plano para a semana seguinte. Enquanto os dados ainda estão frescos na sua cabeça, né, pense um pouco sobre o seu significado, o que é necessário fazer na próxima etapa. Né? Um resumo por escrito provavelmente é difícil de ser feito, mas pode ser surpreendentemente útil quando você faz um resumo, um planejamento. Tá? Peça comentários e avaliações dos seus dados e planos, uma vez que você entenda os dados, discuta com seus colegas, com algum pesquisador, né? Você não precisa compreender completamente todos os dados, o que os dados significam, né, para iniciar uma discussão, mas certamente você precisa saber do que se trata. É sempre mais fácil fazer a interpretação dos dados quando eles são formatados como um gráfico, ou então uma tabela, né, que eles ficam parecendo mais concretos, né? Além disso, eles são muito mais úteis do que uma exposição verbal, né, quando você precisa defender a sua posição durante uma discussão científica, por exemplo, tá? Isso também vai evitar que você tenha que fazer dezenas de gráficos e de tabelas quando você estiver aqui envolvido na escrita de uma redação de um artigo, então elaborando o seminário para o laboratório. Seja consistente com as abreviaturas utilizadas. Faça uma lista de abreviaturas no final do seu caderno para o seu conhecimento. As anotações devem ser de forma legível e à caneta. Anotações difíceis de serem lidas levantam dúvidas que reduzem a credibilidade dos seus dados. Tem que ser legível, que outra pessoa possa ler, não só você. Não precisa de você para interpretar o teu caderno. Com muito cuidado e concentração, a descrição do experimento deve ser feita de forma precisa. O caderno nunca deve sair do laboratório. O caderno de laboratório pertence ao laboratório e não ao pesquisador. Okay? Você pode até fazer anotações pessoais no seu caderno, como registrar lembretes, alguma coisa do tipo, mas lembre-se que ele pode ser consultado posteriormente. Entretanto, ler sem permissão o caderno de laboratório de outra pessoa é considerado uma invasão de privacidade. Na verdade, a gente tem um público versus o privado aí. O caderno de laboratório ele é um documento que ele é deixado muitas vezes em cima da escrivania, tá? Porém, ele não deve ser aberto por alguém que não seja o seu proprietário, a não ser no fim do projeto, quando o caderno fica disponível no laboratório. Então, ao final de todo o trabalho, o caderno deve permanecer no laboratório para prosperidade. Quem tem acesso irrestrito aos cadernos de laboratórios é o pesquisador principal, ok? Lembrando que omitir um resultado é também considerado falsificação de dados, então coloque tudo no seu caderno. Né? Os seus dados são de sua responsabilidade, né? Então cabe a você assegurar que eles foram registrados honestamente e acuradamente. O engano cometido no seu caderno, ele será amplificado até chegar na literatura. Portanto, seja absolutamente rigoroso com os registros de tudo, tá? Sendo o mais acurado e honesto que puder. Não omita dados do seu caderno. Existem critérios estabelecidos estatisticamente se você quiser eliminar um dado, então a gente tem que segui-los. Alguns dados eles não são plausíveis de análise por esses critérios e a decisão de omiti-los deve ser justificada. Se você perder um dado, anote no caderno de laboratório a razão pela qual ele foi eliminado dos cálculos e dos gráficos. Por exemplo, como eu acho que na hora que eu fui analisar esse experimento, eu devo ter sacudido demais, ou quando eu coloquei no Vortex aconteceu tal coisa, então tirei esse dado porque eu acho que houve um erro experimental ali. Mas tudo isso tem que ser anotado. Eu perdi na hora que eu fui colocar, reposicionar o resto de reagente dentro do frasco, eu contaminei a análise. Tudo isso tem que ser anotado, tá?
Mesmo que você considere uma razão muito fraca, né, ela pode parecer fraca para você, mas pode ser que seja importante. Então tem que deixar claro e anotar tudo isso, ok? A organização do seu caderno mostra o apreço que você tem pelo seu trabalho. Então seja organizado. Então, mãos à obra, e é o que nós do LTS desejamos, é muito sucesso para o seu trabalho.